dia, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, turma. Todo mundo bem? Todo mundo certo? Beleza, beleza. Ok. Bom, essa é a nossa última aula, né, da parte um do curso. A gente conversou semana passada sobre a prova. Para quando que ficou a prova mesmo? Eu esqueci. Ficou para a próxima segunda já? Dia 14? Tá. Beleza. Então tá bom, dia 14. Deixa eu marcar no meu calendário aqui. Deixa eu Vou mandar, na verdade, no grupo de vocês lá da geologia, lá para que eu saiba lá. Ah, prova um, dia 14/6. Aí, pronto, beleza. Olha, acabei de ver que tem uns grupos aqui. Que bonito. Isso, muito bem, muito obrigado por terem mandado os grupos aqui. Beleza, então tá. Vamos começar então? Vamos dar início aí à nossa última parte, a parte de potencial elétrico. Vamos falar aí sobre a parte de potencial para carga pontiforme e para distribuição de carga. Essa parte de potencial, ela é muito parecida com o que a gente viu lá no curso de mecânica, né, sobre trabalho, energia e potencial gravitacional. Então, ela meio que remete, né, ao que a gente viu ali, a matemática que a gente vai usar é basicamente essa. Então, essa primeira parte aqui da aula, né? Basicamente vou estar relembrando alguns conceitos que nós vimos lá no curso de Física 1, no curso de Mecânica para cálculo de trabalho e de energia. Vamos lá, então. Acho que já estou gravando, tá gravando? Então vamos lá. Então, qual que é a ideia, né, da energia potencial elétrica e do trabalho? Então, a, a força elétrica, ela é uma força do tipo conservativa, né? Assim como era a força gravitacional, assim como é a força elástica. Então, sempre quando eu tenho uma força que é do tipo conservativa, eu consigo associar uma energia potencial a essa força. No caso, como é uma força elétrica, eu associo uma energia potencial elétrica. Só para a gente lembrar, né, eu tinha a força da gravidade Fg, né, igual a massa vezes campo gravitacional. Aí eu tinha uma energia gravitacional, né, que era mgy, né? Quando eu tinha força elástica, certo? Ela era dada por menos kx. E eu conseguia associar uma energia potencial elástica, que era dado por kx quadrado sobre 2. E aqui a gente vai ter uma força elétrica dada aí por, eu vou abreviar, né, como carga vezes campo, para fazer analogia aí com a energia gravitacional, e a minha energia elétrica, certo? Ela vai ser dada aí como carga vezes o potencial elétrico, certo? Justamente aí fazendo alusão aqui à força e ao potencial, ok? Então a gente consegue fazer isso com qualquer força conservativa, tudo bem? Então essa é a nossa relaçãozinha aí dos potenciais. Só que para fazer isso, eu preciso de configurações inicial e final do meu sistema, né? Então meu sistema está indo de um estado inicial para um estado final,
né? E essa força vai ter que exercer um trabalho sobre meu sistema de partículas, né? Assim como a força-peso exerce um trabalho, a força elástica exerce um trabalho, a força elétrica também vai exercer um trabalho. E esse trabalho vai estar relacionado com a energia gasta, né, para mudar o sistema do estado inicial para o estado final. Então a gente vai relembrar essa formulinha aqui, aonde a minha variação de energia potencial, né, o meu U final menos o U inicial, é igual a menos o trabalho realizado pela força. Né? Esse trabalho aqui, que como é uma força conservativa, ele independe da trajetória que eu estou fazendo. Né? A gente já tinha visto isso lá em Física 1. Só que o que acontece? Geralmente, a gente precisa, na energia potencial, de uma configuração de referência. Né? Então, lá na força gravitacional, a gente tinha que o nosso U de referência era o Y igual a zero, que era o chão, certo? Então, a energia potencial no chão era zero. Na energia potencial elástica, o meu U de referência era a posição de equilíbrio, né? O meu X igual a zero. Então, sempre que a mora estava no equilíbrio, sem estar distendida ou sem estar comprimida, a minha energia potencial era zero. E no nosso parte elétrica agora, né, não vai mudar, eu vou ter também uma configuração de referência, e essa configuração de referência vai ser zero no infinito. Né? Então, quando minha distância aqui ela for infinito, o meu U é zero. Né? Então, o potencial elétrica é zero com referencial no infinito. Sempre que eu fizer isso, então, eu estou pegando a minha configuração de energia zero. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Deu para pegar as relações ali? Né? Comparando entre energia elástica, energia potencial e energia potencial elétrica? Certo? Funciona da mesma maneira. Né? O conceito é o mesmo. Força conservativa, que gera trabalho, né, para estar movendo aí um objeto, uma partícula, e esse trabalho gera uma variação de energia potencial. E eu tenho que tomar uma energia potencial numa referência, né, para estar aí podendo calcular isso de maneira adequada. Tudo bem? Todo mundo lembrou disso? Já tinha visto isso lá no curso de Física 1. Né? Tenho certeza absoluta que já tínhamos visto um slide extremamente parecido com esse lá no curso de Física 1. Dando sequência, então, como é que eu calculo o trabalho? Né? Então, ó, o trabalho, sempre calculado aí como sendo a energia gasta por uma força para gerar um deslocamento, ele é expresso pelo produto escalar força vezes deslocamento. E o produto escalar, né, a gente pode aí estar colocando como módulo de um vetor vezes módulo do outro, né, vezes o cosseno do ângulo θ. A gente relembrou o produto escalar na aula passada. Então, esse aqui é um módulo do meu produto escalar. Se a minha força ela for uma força do tipo variável, aí eu tenho que usar tipo a notação integral, aonde o produto escalar também se mantém. Né? Então, aqui eu estou calculando força, produto escalar, deslocamento. E na notação integral, eu estou calculando força, produto escalar, deslocamento, só que estou somando sobre todos os deslocamentos possíveis, né? Uma vez aí que eu posso ter uma força do tipo variável. Então, nesse caso, o meu trabalho é dado por integral de xi até xf, né? Que é meu deslocamento inicial até o meu deslocamento final, da força escalar de deslocamento. Isso aqui a gente calculou na aula de Física 1, né, para força elástica, para estar encontrando o nosso kx quadrado sobre 2, né, uma vez que a força elástica ela varia com o x. Né? Então, a minha força kx aqui, quando eu integro no x, ela fica kx quadrado sobre 2. No caso da força elétrica, então, que é o nosso interesse aqui, né? Então, eu vou ter que a força elétrica é dada como carga vezes o campo, aquela notação reduzida, né? Em vez de estar usando K, Q sobre R quadrado, né? Eu vou usar carga vezes campo, que é aquela notação já reduzida de força, né? Que é o compatível com a força gravitacional, massa vezes campo gravitacional. Então, o trabalho, ele vai ser a força elétrica, né? Então, essa força elétrica vai entrar aqui, ó, vezes a distância. Então, a força elétrica, que é carga vezes campo, entra aqui, vezes a distância.
certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, né, pela carga elétrica, certo? Ó, então, essa carguinha que está aqui, ó, ela vai passar dividindo o meu trabalho. E aí eu vou substituir quem são as coisas, né? Então ficou carga por trabalho pela carga, que está aqui do lado esquerdo. O campo, que eu vou colocar aqui em verde, aqui, ó. Opa, em verde. Esse é o campo. Está aqui o campo, né? 1 sobre 4πy0, carga por distância ao quadrado. Todo esse cara em verde é o meu campo. E o Dzinho, que era a minha distância. Está aqui. Então, o que acontece? Ó, eu posso simplificar um Dzinho. Então, esse Dzinho aqui, ele cancela com esse Dzinho quadrado. E o meu potencial elétrico, ele é definido como a energia por unidade de carga. Ou seja, o trabalho por unidade de carga, né? Porque trabalho é a unidade de energia. Então, esse W sobre Q aqui é justamente o meu potencial elétrico. Eu vou chamar de V. Está aqui o meu potencial. E aí o potencial fica escrito como 1 sobre 4πy0, que é a constante de Coulomb, né? Carga sobre distância. Então tá aqui, carga sobre distância. Carga sobre distância. E aqui a minha constantezinha, né? Ó, que tá a constante de Coulomb. Então, essa é a minha definição de potencial, né? Energia por unidade de carga, que é medida em joules por Coulomb, né? Que é justamente energia por unidade de carga, medido em volts. Então, tá aqui o nosso amigo potencial elétrico. Tudo bem? Definido aí a partir do trabalho. Maravilha, gente? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia aí, a sequência de operações? Tudo certo? Sim, não, talvez. Ok. Só a Isabela entendeu, gente? Como é que tá o resto da turma aí nessa segunda-feira preguiçosa? Carol, Emily, Gabriel, Júlia, Lucas, Nicole, Tony, tudo bem? Eu sei que segunda-feira de manhã é dose, gente. Não só para os alunos, professor também, qualquer pessoa, né? Na verdade. Vamos lá, vamos dar sequência então aqui. E, né, vamos então definir a partir da energia agora. Então, a ideia nossa, certo? É que eu queira calcular o potencial em um ponto P no espaço. Então, esse potencial em um ponto P, ele vai ser a energia potencial por unidade de carga, quando uma carguinha, Q0, é deslocada de um ponto P até o infinito. Então, imagina só o seguinte, né, que eu tenho aqui um objeto carregado, está aqui uma haste de vidro carregada, né, positivamente, e eu tenho uma carguinha aqui, positiva. E essa carguinha, ela vai ser levada ao infinito, certo? Então, qual é a energia, né? Quanto vale aí a minha energia gasta, né? Energia U, para levar essa carguinha de prova até o infinito, né? Então, essa é a minha energia potencial elétrica. É o tanto que eu estou gastando de energia por unidade de carga, ok? Basicamente, ela funciona da mesma maneira que a gente colocar e tirar um livro na estante, né? Então, quando você coloca um livro na estante, você está tirando ele basicamente do chão, né? Que é o meu potencial zero, e colocando ele numa determinada altura, ok? Nessa determinada altura,
ele tem uma energia potencial armazenada, que no caso é uma energia potencial gravitacional. Aqui eu estou fazendo basicamente a mesma coisa. Eu tenho um objeto de carga perto de um objeto carregado e estou levando ele para o infinito. Então, qual é a energia que eu gasto para fazer esse deslocamento, né, de um ponto P, distanciado do objeto, até o infinito? Que é a mesma coisa que eu estar pegando um livro do chão e colocar numa estante aí, do ponto de vista da gravidade, certo? Então, considerando esse exemplo, né, a minha variação de energia potencial como sendo o final menos o inicial igual menos o trabalho, né, que a gente já tinha visto aí no primeiro slide da aula, e sendo o meu potencial elétrico como trabalho pela carga, né, ou energia por unidade de carga, eu vou combinar as duas expressões. Então, jogando aqui e aqui, eu vou substituir o trabalho, né, por Q0 vezes V. Ó. Então, ficou, ó, onde tinha trabalho, ficou menos Q0 sobre V. E aqui está o meu ΔU. Só que o que acontece? Eu sei que no infinito, né, a minha energia final, para quando a distância tende ao infinito, ela é zero. Né? A gente acabou de ver ali que eu tinha uma referência, um potencial de referência no infinito. Né? Então, como eu estou pegando do ponto P até o infinito, a minha parte de infinito é zero. Então, está aqui o zero, ó, que é o potencial no infinito. Minha distância seria definida. Então, ficou menos U, que era o meu U inicial, né? Menos Q0V. Ou seja, a minha energia potencial elétrica é carga vezes o potencial. Né? Carga vezes V. Caso exista uma variação de potencial, né, ou exista aí uma diferença de potencial, que é uma DDP, que a gente chama, né? Então, quando a gente fala de DDP, eu estou falando de diferença de potencial. O que é isso? Você pega uma pilha, né? A pilha tem ali polo positivo, polo negativo. Então, eu tenho uma diferença de potencial positivo para negativo. Isso é o que a gente chama aí de diferença de potencial, basicamente calculado pelo potencial elétrico. Então, se eu quiser calcular minha variação de energia caso haja CDDP, né, ela fica Q delta V, né, um V final menos um V inicial, ou se o potencial for negativo, né, aqui, dependendo aí do sinal de VI e VF, né, pode ser um menos delta U que delta V. Então, essa é a ideia de calcular o nosso potencial. Tudo bem? Ok, gente, tudo certo? Então, se eu quiser calcular o trabalho a partir da carga e do potencial, né, ele fica ali como carga vezes a variação de potencial, ou a minha energia potencial elétrica, né, ficando aqui como carga vezes potencial elétrico. Maravilha, jovens. Tudo tranquilo? Ok, então, vamos lá, dando sequência. Vamos fazer um exemplo, né? Então, como que a gente aplica isso num exemplo aplicado? Então, elétrons estão constantemente sendo arrancados das moléculas de ar da atmosfera, proveniente aí de raios cósmicos a partir do espaço sideral. Lembra quando a gente viu lá em Física 1, né, as reações do carbono 14, né, inclusive lá, quando a gente tinha o, a radiação de nêutrons, né? Vinha um nêutron energético vindo do espaço, né? Esse nêutron interagia ali com a molécula de carbono, né? Ele sofria um decaimento beta e a gente mudava, né? De carbono 12 para carbono 14 e aí esse carbono era inalado, né? Por um ser vivo e a gente conseguia datar a idade do fóssil depois, né? Estão lembrados disso lá em Física 1? Todo mundo lembra da relação do carbono 14? Sim, né? Então, esse é basicamente um desses exemplos, né? Um elétron sendo arrancado aí, né, de uma molécula a partir de um raio cósmico proveniente aí do espaço sideral. Uma vez que esse elétron é arrancado, né, ele está sujeito a uma força eletrostática
que está associada ao campo elétrico produzido pela Terra, né? Então, ao nosso planeta, né, ele tem um campo elétrico também associado a ele, por partículas carregadas que já existem na crosta, né? Então, a gente sabe aí que o nosso planeta, vamos desenhar o nosso planeta aqui, redondo, né? Porque a nossa Terra não é plana, né? Então, é azul, certo? E ele tem a crosta, não é mesmo? A crosta terrestre, que é onde a gente faz os estudos geológicos aí. Então, tá aqui a nossa crosta, né? A superfície. Essa superfície, ela tá carregada, ela tem carga aqui, né? Existe uma certa quantidade de carga na superfície. Por quê? Porque a gente está produzindo, né, várias eletricidades aqui, né? Tem usina de geração de eletricidade, eu tenho antenas fincadas, né? Até porque tudo que é aterrado, depois a gente vai entender o que é o aterrado aqui, né? O símbolo de terra está ligado na crosta, na superfície. Então, estou cheio de carga nessa crosta, certo? Só que como ela é uma superfície imensa, gigantesca, né? A gente não consegue perceber essa quantidade de carga, mas ela existe. Então, essa quantidade de carga na crosta terrestre, ela gera um campo elétrico, ok? E esse campo elétrico também ele é gerado pelas partículas que estão na atmosfera, né? Então, na atmosfera a gente tem aí gás N2, gás O2, né? Gás carbônico também, moléculas de água, argônio, etc. Então, existem aí também moléculas carregadas na atmosfera. Então, juntando essas da atmosfera com a da crosta terrestre, né? Então, a gente tem aí um campo elétrico associado ao planeta Terra. E perto da superfície, esse campo elétrico tem um módulo aí de 150 newton por coulomb e aponta para baixo, né? Aponta para o centro da Terra. Então, a gente sabe aí direção, sentido e módulo desse campo elétrico terrestre. E aí é perguntado o seguinte: qual é a variação de energia potencial elétrica, né? Qual é a minha variação de ΔU e do potencial elétrico, ΔV, de um elétron livre na atmosfera, quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima de uma distância de 520 metros. Então, a ideia é o seguinte, né? Imagina que eu estou ali com um elétron que está ali marcando, né? Vamos dizer assim, tá um elétron livre ali, todo felizão ali. Aí, devido a esse campo elétrico, certo? É gerada uma força elétrica que faz esse elétron subir. Então, a partir dessa subida do elétron, né, de 520 metros, quanto vale a variação de energia e quanto vale a variação de potencial, certo? Vamos lá, então, vamos entender como é que a gente vai calcular essas variações. Então, primeiro, o meu campo elétrico, ele é negativo para baixo, né? Então, ele valia 150 newtons por coulomb, negativo. Então, está aqui, ó, 150 menos J. Esse é o campo elétrico. A distância que ele vai subir é 520 J positivo, né? Se eixo Y positivo. Então, 520 J. A força elétrica que ele está sujeita, né, é a força que vai estar realizando o trabalho para que ele suba, certo? Então, a força tem que estar na direção do deslocamento aqui, ó. Ok? Então, está aqui a minha força aqui com eletronegativo. Então, eu vou calcular o trabalho primeiro, porque a partir do trabalho eu consigo calcular quem é a variação de potencial e quem é a minha variação de energia potencial elétrica. Então, trabalho sendo força vezes deslocamento. Lembrando que a força elétrica pode ser escrita em termos de carga vezes campo, né, como a gente acabou de ver aí nos slides passados. E tá aqui, ó, carga vezes campo. E aí, quando eu abro o meu produto escalar, né, carga vezes campo vezes deslocamento, então carga vezes campo deslocamento, cosseno de θ. Substituindo os valores, então tá aqui, ó, a carguinha, esse é o valor de Q. Como é um elétron, é uma carga negativa, certo? Então, ele está dizendo aí que é um elétron. O valor do coulomb, do campo elétrico, desculpe, 150. O valor da distância,
520 metros. E aqui, ó, a gente tem que o cosseno do ângulo. Então, o campo elétrico está para baixo. E a minha distância está para cima. Vetorial. Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores, ele é de 180 graus. Então, eu vou estar usando cosseno de 180 aqui na hora de abrir esse produto escalar. Fazendo toda essa conta, né? A gente sabe aí que o cosseno de 180 é menos 1. Com o menos da carga do elétron, né? Esses dois sinais de menos aí se cancelam. E aí eu vou ter um resultado positivo, né? 1,2 vezes 10 a menos 14 joules. Esse é o meu trabalho. Só que aí o que acontece? A variação de energia potencial é igual a menos o trabalho. Então, o meu ΔU é menos o trabalho. Então, eu vou pegar esse valor e só colocar um valor negativo aqui, menos 1,2 vezes 10 a menos 14 joules. Então, essa variação de energia potencial elétrica. E a variação do meu potencial elétrico, ele é o ΔU dividido pela carga, né? Só voltar no slide anterior aqui, ó. A gente tinha aqui que ΔU era Q ΔV. Fazendo essa continha aqui, ó, né? Eu tenho a carga, eu tenho o ΔU. Então ficou ΔU sobre menos Q, né? O menos Q aqui é porque é um elétron, ok? Ó. Então, menos 1,6, 10 a menos 19. E aqui está o meu ΔU que foi calculado na parte anterior do exercício, né? 1,2 vezes 10 a menos 14 joules. Negativo com negativo na divisão dá positivo. Fazendo essa continha vai dar para mim aqui 7,510 a quarta volts, ou 75 quilovolts, né? É bastante volts, né? Isso aqui é quase o suficiente para criar um relâmpago. Se eu tivesse mais carga aí, com certeza eu teria um relâmpago, certo? Tudo bem, gente? Né? Lembrando aí que a rigidez dielétrica do ar ele é de 10 a sexta, né? Volts por metro. Então, se eu tivesse aqui 1 milhão de volts calculado, eu teria uma centelha, né? Um relâmpago de 1 metro. Como eu tenho aí 75 quilovolts, é como se eu tivesse um relâmpago de, vamos dizer aí, 7 centímetros, né? Vamos dizer assim. Beleza? Tudo bem? Quase não dá para ver, né? Tranquilo, gente? Maravilha? Todo mundo pegou a ideia do produto escalar? Como é que eu fiz as contas? A aplicação das propriedades aí de potencial e de variação de energia potencial, tudo certo? Beleza, então tá bom. Continuando, né? Agora a gente vai introduzir algumas novas unidades de medida, certo? Uma delas vocês já conhecem, né? Mas outra aí eu vou estar colocando como unidade de campo elétrico novo. Então, a partir da definição do potencial, a gente pode encontrar novas medidas para campo elétrico e também para energia, né? Então, para campo elétrico, ele era primeiro, né, definido aí como Newton por Coulomb. Só que em termos de trabalho, né, lembrando aí que o meu trabalho ele é força vezes deslocamento, né, o Newton, que é a unidade de força, ele pode ser escrito aí como energia por distância, né, uma vez que aqui é joules e aqui é metros, né, que é distância. Esse Newton aqui da força, ele pode ser escrito como joules por metro. Quando eu substituo aqui o meu Newton por joules por metro, a gente obtém a nova variação, né, que é joules por Coulomb, que é o meu volts. Ok? Então, joule por Coulomb, que é volt. Sobrou só o metro. Então, eu posso estar escrevendo o meu campo elétrico como volts por metro. Né? Essa é a nova unidade de campo elétrico aí a partir do potencial. Então, se você está vendo um campo elétrico dado por Newton por Coulomb
ou em volts por metro, não se preocupe, certo? As unidades de medida aí estão ok, estão de acordo. E a outra unidade de medida que a gente vai definir é o electronvolt, né? A gente já viu essa unidade de medida lá no curso de Física 1, né? A gente já tinha definido aí o que era um electronvolt. Então, basicamente, é a energia necessária para deslocar um elétron sobre uma diferença de potencial de 1 volt, né? Então, quanto que eu estou gastando de energia para estar movendo uma partícula, né, um elétron ou um próton, né, que são as partículas fundamentais, sobre uma diferença de potencial de 1 volt. Então, está aqui o meu trabalho como sendo carga vezes variação de potencial. A carga é o meu elétron, né, ou o meu próton, um elétron aqui. E o ΔV é o 1 volt. Aqui. Então, 1 elétron-volt, né, tá vendo aqui, ó, elétron, Ezinho, volt. É o chamado de elétron-volt. É a minha nova unidade de energia. E é dada, né? Então, um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e 1 volt é 1 volt. Então, 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, já que o volt pode ser escrito como joules por coulomb, né? A gente pode cancelar aqui os coulombs. E o eletronvolt, na unidade de energia, fica sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Essa é a nossa definição aí, a nova unidade de energia. Maravilha! Tudo bem, gente? Dúvidas por enquanto? Só definiçõezinhas novas aí de unidades de medida, né? O eletronvolt a gente já conhecia, né? Então fica aí mais a parte de definição de campo elétrico. Diga, Júlia. Certo. Não entendi. Como assim? Quer falar por áudio? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Assim, tipo, no resultado, a gente pode escrever, por exemplo, o valor que deu o resultado da conta vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, ou a gente pode multiplicar 1,6 vezes 10 a 19 pelo resultado que deu? Ou tanto faz? Não, você pode escrever em eletronvolt, Ah, né? tá. Então, É por mais exemplo, ó, fácil, né? você fez a conta deu 10 eletronvolts. Ok, essa é a resposta. Não precisa multiplicar, não. O eletronvolt é a unidade de energia já, né? Então, você não precisa retransformar ela. A não ser que o exercício peça que você calcule em joules. Aí é outra história. Mas se você já acertou em eletronvolts, um abraço. Vai para a próxima. Beleza? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Tudo certo? Maravilha, então. Vamos falar, então, de superfícies equipotenciais. O que é isso? Né? O que é uma superfície equipotencial? Bom, o próprio nome diz, né? Equi significa igual, né? E potencial. Então, superfícies de mesmo potencial. Então, são pontos em superfície que têm o mesmo potencial. Então, nesses exemplos que eu estou aqui, ó, as linhas azuis, elas representam as superfícies de mesmo potencial e as linhas vermelhas são linhas de campo elétrico. Então, ó, tá aqui a minha carga, ó, carga positiva, com as linhas de campo saindo, né, ó, divergindo da carga. E as linhas azuis, ó, se eu pegar o potencial em qualquer ponto dessa linha azul aqui, ele tem o mesmo valor. É uma superfície equipotencial. Aqui é a mesma coisa. Outra superfície equipotencial. O mesmo vale, por exemplo, para um dipolo, né? Então, num dipolo elétrico aí, carga positiva, carga negativa, né? Então, as duas carguinhas aqui. As linhas de campo saem da positiva e chegam na negativa.
E eu tenho as minhas superfícies equipotenciais novamente, né? Qualquer ponto dessa superfície aqui, ela tem o mesmo potencial. E para uma carga, um dipolo positivo, né? Aí com 2 prótons, por exemplo, né? Aí estão as minhas linhas de campo em vermelha, né? Todas divergindo da carga aqui. E eu tenho superfícies equipotenciais dessa maneira aqui. Então, qualquer ponto nessa superfície aqui, ela tem o mesmo potencial elétrico. E como é que é definida, então, essas superfícies equipotenciais? Vamos lá. Com o que eu posso associar isso, certo? Então, elas têm a mesma relação de mapa topográfico, né? Vocês estudam aí bastante isso, né? De gradientes de topografia, né? Então, uma superfície potencial, ela tem basicamente, né, como se fosse aí a linha de contorno, né, de um potencial. Então, se você olhar aqui numa montanha, por exemplo, não, aqui, ó, uma altura de 160 metros, 140 metros, 100 metros, né? Então, essa seria uma superfície equipotencial. É toda essa área aqui, né? A superfície, ela tem o mesmo potencial de 120, 100 metros e assim por diante. Né? Então, quando você está calculando relevo, né? Fazendo aí as curvas de nível, certo? Elas têm aí o mesmo potencial. Só que no caso aqui, em vez de ser potencial elétrico, é potencial gravitacional, né? Porque elas estão aí a uma mesma altura do chão, né? Elas têm uma energia potencial gravitacional constante. Mas eu posso estar associando, né, a mesma ideia para nossa energia potencial elétrica, né? A essa curva de nível do mapa de topografia. Tudo bem? Deu para pegar a ideia do que é a curva equipotencial? A partir aí do mapa topográfico, vocês usam bastante, né, no curso. Já usaram, já? Vocês têm cartografia, não tem? Em algum momento do curso, né? Também. Essa é a nossa curva de nível, né? Basicamente aí funcionando na mesma ideia de uma superfície equipotencial. E quais são as propriedades aí dessa superfície equipotencial? Vamos lá. A gente tem algumas propriedades a serem respeitadas aí, ó. Olha só. Fica a dica para as propriedades lá na prova teórica, hein, ó. Já falei aí. Hashtag fica a dica aí pelas propriedades da provinha teórica. Olha só. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 4 superfícies, né? Ó. Superfície 1 de potencial V1, superfície 2 de potencial V2, superfície 3 de potencial V3, superfície 4 de potencial V4. Então, a ideia que a gente tem aqui é o seguinte: o trabalho realizado por uma carga de prova para deslocá-la de uma superfície equipotencial para outra não depende da posição dos pontos inicial e final e nem da trajetória seguida pela carga. Né? Então, tenho aí essas duas propriedades já. Não depende do ponto inicial e final, se for na mesma superfície equipotencial, e também não depende da trajetória da carga. Tá? Então, olha só. Trajetória 1, né? Que é essa trajetória que está aqui, ó. Eu estou indo desse ponto inicial para esse ponto final. Então, nessa trajetória 1, o que acontece? O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial, ele é nulo. Né? Eu não saí da superfície. Então, o meu trabalho é nulo. Né? É basicamente quando, se você estiver andando numa montanha, né? E num platô de montanha, a sua energia potencial gravitacional continuou a mesma, porque você não mudou de altura. Né? E aqui segue a mesma propriedade aí para potencial elétrico. Né? Se eu não mudei de superfície, o meu trabalho ele é zero.
Se eu tiver agora numa trajetória diferente, né? Olha qual é esse caminho 2 aqui, ó. Então, eu saí desse pontinho aqui, que era o meu ponto inicial, e vim para esse pontinho aqui, que era o meu ponto final. Só que o meu caminho, né? Agora, ele saiu da superfície V3, passou lá na V4 e voltou para V3. Então, ele saiu de uma superfície, fez um caminho doido e voltou para outra, para a mesma superfície. Então, o trabalho continua sendo nulo, certo? Porque ele começou e terminou na mesma superfície. Ele independe da trajetória. Tudo bem? Então, aqui ele continua sendo nulo, né? Então, aqui trabalho zero, aqui na vermelha aqui também, trabalho zero. Nulo. E se eu pegar os caminhos 3 e 4, olha só, caminho 3 e caminho 4. Percebam que ambos começam na superfície V1 e terminam na superfície V2. Mas cada um faz uma trajetória diferente, né? Então, o trabalho realizado ao longo de trajetórias que começam na mesma superfície de potencial e terminam, né, em outras iguais, são iguais, né? Então, não importou, né, o caminho que eu fiz aqui. Eu fui de V1 para V2 por um caminho e fui de V1 para V2 por outro caminho. O meu trabalho, ele é o mesmo, né, independente da trajetória. Tudo bem? Então, essas são algumas propriedades aí que a gente tem para superfícies equipotenciais. E algumas outras propriedades é que a linha de campo elétrico, no caso, ela é sempre perpendicular à superfície equipotencial correspondente. Então, olha só. Tá aqui as minhas linhas de campo, ó, azul. E a minha linha de equipotencial, ó. Cada linha aqui é uma linha equipotencial. Elas estão sempre fazendo ângulos de 90 graus. Sempre perpendiculares aqui. Essa é uma outra propriedade. Opa, azul. Essa é uma outra propriedadezinha que a gente tem. Então, a linha de campo elétrico em azul, o potencial elétrico ó, fazendo 90 graus sempre. O mesmo vale para quando eu tenho uma partícula, né? Ó, olha só. Está aqui a minha partícula positiva. Linhas de campo estão emanando dela, né? Ou seja, divergindo aqui. E a minha superfície equipotencial, né? Eu tenho sempre aí ângulos de 90 graus. 90 graus, 90 graus, sempre perpendiculares, né? Qualquer superfície equipotencial que eu pegue, eu vou ter aí 90 graus com as linhas de campo elétrico. O mesmo vale, por exemplo, para quando eu tenho um dipolo, né? Então, tá aqui as linhas do dipolo, linha de campo elétrico. Aqui também. Aqui e aqui, ó. E os 90 graus, certo? Ó. A minha superfície equipotencial aqui. Tá aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus e assim por diante, né? Então, campo elétrico sempre perpendicular à superfície equipotencial. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo? Certo? Beleza mesmo? Vamos fazer um exemplo, então, para... Acho que antes da gente fazer um exemplo, eu tenho a definição do potencial a partir do campo. Olha só, exatamente isso. Então, como é que eu defino o campo elétrico a partir do potencial, ou o potencial a partir do campo elétrico? Então, a ideia nossa é a seguinte: é possível eu calcular a diferença de potencial entre dois pontos inicial e final em uma região do espaço onde existe um campo elétrico, se esse vetor de campo, né, for conhecido ao longo de uma trajetória. Então, tá aqui o nosso desenho aqui embaixo, aqui, ó. Então, imagine que eu estou aqui com as linhas de campo, né, em azul. Eu conheço esse campo, todo em azul aqui.
E eu estou fazendo esse caminho aqui, ó. Eu estou indo de um ponto I, de um ponto inicial até um ponto final. O meu deslocamento é dado pelo vetor que é tangente à trajetória. Ele tem que acompanhar a trajetória aqui. Então, ds é o meu vetor deslocamento. E esse QE0, que está aparecendo aqui, é o meu vetor de força. Força elétrica. Então, para eu calcular o trabalho, né, realizado aí por essa carga, enquanto essa desloca do ponto I até o ponto F, né, ao longo dessa trajetória verde, eu vou estar usando a formulinha do trabalho, né? Então, em maneira diferencial aí, dW é produto escalar entre a força vezes o deslocamento. A força é a minha definição aí de carga vezes campo elétrico, certo? Como a carga ela é constante, certo? Então tá aqui, tiro ela para fora da integração, então eu vou estar integrando o campo ao longo do deslocamento, né, do ponto I até o ponto F. Só que o que acontece? Essa carga Q0 aqui, eu posso passar ela dividindo, né? E aí o meu trabalho por unidade de carga, ele é justamente a minha diferença de potencial, o meu ΔV. Então, eu posso estar escrevendo ΔV aqui de acordo com essa expressãozinha aqui, né? Variação de potencial menos a integral. O porquê desse menos aqui? Vamos tentar entender o porquê do menos. Então, ó, tá aqui a minha expressãozinha da diferença de potencial, né? A gente vai entender agora o porquê desse sinal negativo. O meu ds, de novo, era o meu deslocamento, certo? E o que acontece? Se esse potencial aqui, né, se o meu VI for zero ou no infinito aqui, certo? Lembra que eu tenho aquela configuração, né, de sempre estar no potencial zero no infinito, né? Então eu tenho aqui justamente, na verdade, o menos ele vem da relação da... por que? Esse sinalzinho de menos aqui, eu perdi ele em algum lugar. Mas acredito que seja por causa dessa configuração do infinito aqui, ó. Então, se o meu potencial inicial é igual a zero, né, ou ponto no infinito, eu jogo esse cara para zero, certo? E a gente tem aqui a nossa relação de potencial e de campo elétrico. Tudo bem? Acho que eu já lembrei de onde vem o sinal de menos aqui, ó. É porque o trabalho pela unidade de carga, ele é a variação de potencial. Só que o trabalho, ele é menos a energia potencial. E se eu configurar a minha energia potencial aqui, ó, ela é menos o ΔV vezes o Q. Então, é por isso que ficou menos aqui, né? Exatamente por causa quando eu passo essa carguinha dividindo, né? Então, ficou ΔV é igual menos ΔU sobre Q, que era justamente aí o meu trabalho negativo. É por isso que esse sinalzinho de menos apareceu na jogada aqui. Então, essa é o meu... Eu vou usar essa expressãozinha para estar calculando a minha variação de potencial ao longo de uma trajetória de uma partícula que se move numa região de campo. Okay? Se essa integral for difícil para uma dada trajetória, a gente pode escolher uma trajetória para a qual a integração seja mais fácil, por causa que isso independe da trajetória, né? Então, poderia estar pegando aqui um ponto inicial e um ponto final. Isso aqui é uma trajetória um pouquinho complicada, eu poderia estar fazendo isso daqui, né? Ou uma linha reta, ou, por exemplo, se quiser, uma horizontal e depois uma vertical. Também daria, né, qualquer um dos trabalhos aí para ser calculado ao longo do nosso potencial elétrico. Vamos fazer um exemplo de como calcular esse potencial, então, usando essa formulinha aqui, ó, que é a minha relação de potencial.
Então, no exemplo aqui, ó, imagina que eu tenho aqui a figura mostra, né, dois pontos I e F, então tá aqui o meu potencial I, tá aqui o meu potencial F, né, nos dois exemplos aqui, aonde existe um campo elétrico uniforme. Esses pontos estão separados por uma distância D de dado, que é essa distância que está aqui. Ele quer que a gente determine a diferença de potencial, VF menos VI, deslocando uma carga de prova que é zero do ponto I até o ponto F, ao longo de uma trajetória que é paralela à direção do campo. Então, é esse primeiro caso aqui, ó. Essa é a minha trajetória. A minha distânciazinha D aqui. E no segundo caso, ele quer que eu faça uma trajetória diferente, né? Ele quer que eu faça aquela trajetória diagonal aqui, ó. Eu venha daqui para cá. Para provar para vocês que, na verdade, o cálculo do trabalho, né, do potencial, independe aí da trajetória. Então, vamos lá. Usando a expressãozinha, a formulinha lá, né, a variação de potencial é menos a integral de EDS. Nessa primeira situação, certo? Ó, o campo está para baixo. Aqui, ó. Então, ele está paralelo com o deslocamento. Então, se eles estão paralelos coincidentes, na hora que eu abro o produto escalar, esse cara aqui dá cosseno de zero, que é 1. Né? Então, o meu EDS, na verdade, ele é EDS cosseno de zero, que é só EDS. Então, esse Ezinho aqui, ele sai para fora da integral. Eu tenho que fazer só essa integração aqui, ó, ds, de I até F. Só que de I até F, né, é basicamente a distância que eu estou me movendo. Então, eu saí do ponto I, fui até o ponto F, essa distância é o D. Então, a minha variação de potencial, no primeiro caso, ela é apenas menos ED. VF menos VI é menos ED, que é o campo vezes a distância, né? Uma vez que eles estão aí paralelos coincidentes. Tudo bem, gente? Perceba que eu só apliquei a formulinha, né, da variação aí dos potenciais e considerando a direção da trajetória, né, e também do campo elétrico, a gente consegue estabelecer que o produto escalar vai me dar 1 cosseno de zero, né, dá 1, como os dois vetores são paralelos, aí sobra só a integração em ds, né, que é a própria deslocamento que a gente teve. Tudo bem? Todo mundo pegou a ideia aí, gente? Tudo tranquilo? Alguém perdeu alguma passagem? Beleza. Vamos então para o segundo caminho agora. Como é que fica isso no segundo caminho? Né? Então, eu vou ter que fazer agora duas considerações, né? Duas integrais. Então, primeiro, para ir de I até o C, que é esse pedaço aqui. E depois para ir de C até F, que é esse pedaço aqui. Então, de I até C, o que acontece? No caminho IC, eu tenho que o campo ele é perpendicular ao deslocamento. Né? Então, o meu campo é para baixo, só que o meu deslocamento ele está aqui para a direita. Então, existe um ângulo de 90 graus. No produto escalar, né, entra um cosseno de 90, que é zero. Ou seja, esse produto escalar aqui é zero, a minha variação de potencial aqui é zero. Certo? É como se eu estivesse andando numa superfície equipotencial, né, ao longo aí, fazendo sempre 90 graus com o campo, né? Ó, olha só. Essa é como se fosse uma superfície equipotencial. Já no caminho CF, né, o que acontece? Está aqui esse caminho. E aí o ângulo entre o vetor deslocamento e o campo E, ele é dado aqui 45 graus.
certo? Então, ó, vou ter aqui produto escalar e cosseno 45 ds, certo? Então, a minha variação de potencial, que é menos esse integral de EDS, né? Ela fica, então, o E cosseno de 45 é constante, sai para fora da integral. Então, ficou menos E cosseno 45, a integral agora de C até F ds. Esse cara aqui é o meu deslocamento. Então, eu preciso descobrir quanto vale esse comprimento aqui. Tá? Então, vamos lá. Quanto vale esse comprimento? Então, o que eu vou fazer? Vou redesenhar meu triângulo aqui, ó. Ele está aqui. Esse é o meu D original, né? Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui vale 45. E aqui é o meu DS. Esse DS, ele está sendo basicamente a hipotenusa desse triângulo, certo? Então, eu defino aqui, por exemplo, cosseno de 45, né? Ou seno de 45, na verdade. Que, na verdade, vai dar o mesmo ângulo, né? Ali. Então, se eu pegar aqui, ó, seno... Aqui eu coloquei cosseno, né? Mas, na verdade, ele é um seno aqui, ó. Então, seno de 45, ele é cateto oposto por hipotenusa, ds. Na hora que eu isolo o meu ds, que é o deslocamento, certo? Ele fica aqui como sendo d sobre seno 45. Aqui também é seno 45. E aí a gente vai ter, né, que esses caras acabam se cancelando, né? Depois, quando eu substituo o ds aqui, ó, já integrado, né? Porque de F até C aqui, ó, né? Esse cara já foi integrado, né? Já calculei aí qual que é a distância. Então, dá para cancelar seno e cosseno, né? Eles têm os mesmos valores, né? Raiz de 2 sobre 2. E aí, a minha variação de potencial, ele é menos ED. Ou seja, ele está independendo do caminho, né? Não está mudando aí em relação a trajetória, né? É o mesmo valor de variação de potencial que a gente tinha achado no outro exercício aqui, ó, menos ED. Foi só para provar, né, que o trabalho realmente independe da trajetória, né? A variação de potencial está independendo da trajetória. Beleza, gente? Tudo bem? Maravilha. Vamos falar sobre o potencial de carga pontiforme, aí a gente faz um intervalinho para dar um descanso aí. Então, como calcular o potencial para uma carga pontiforme? Né? Então, imagina que eu tenho um ponto P situado a uma distância R de uma partícula positiva, né? Ó, então, está aqui a minha partícula, Qzinho, e eu tenho um ponto P aqui, ó. Esse ponto P, ele está a uma distância R da minha partícula positiva, Rzão. E aí o que acontece? Eu vou imaginar uma carga de prova, Q0, tá aqui, ó, deslocada do ponto P até o infinito. Como a trajetória é irrelevante, a gente pode escolher aquela trajetória que é mais simples, né? Que é uma linha reta que vai da partícula fixa do ponto P até o infinito. Tá? Então, ela estava aqui, ó, porque existe um campo elétrico produzido por essa partícula aqui, né? Então, esse vetor Ezão que está aqui em cima,
é o campo produzido por essa partícula. E essa partícula Q0 é a minha carga de prova. E aí o que acontece? Eu vou levar essa partícula do ponto P para o infinito, né? Ao infinito e além. Então, vou calcular de novo, né, a minha diferença de potencial aqui, né, como sendo aí o produto escalar. Na verdade, ela ficou aqui, ó, VI menos VF menos Z, né, da distância inicial até a distância final, de E escalar ds. Como o EDS, que eles vão estar, né, coincidindo na trajetória, né, eles vão estar paralelos, aqui, ó, então eu vou estar com um cosseno de 1. Cosseno de 0, na verdade, que é 1, né? Então, cosseno de 0 para os vetores paralelos. E eu vou chamar esse ds de um dr, aqui, que eu estou chamando uma distância genérica r. Né? Poderia ser r eixo x, eixo y, eixo z, é uma distância genérica. Então, a minha variação de potencial, ela vai ser de menos integração, né, de rzinho, que é o ponto onde ele saiu, que era o ponto P, até o infinito, EDR. Então, tem que resolver essa integral aqui, né? EDR de Rzão até infinito. Só que quem que é o meu E? Né? Lembrando aí que o E é sempre dado como 1 sobre 4πε0 carga sobre R quadrado. Ok? Então, eu vou estar substituindo esse E lá na integral. Então, ele vai entrar aqui, né? Ó, VF menos VI é igual a menos. Aí ele fica 1 sobre 4πε0 carga sobre R quadrado dr. Isso aqui é constante, né? Sai para fora da integral. A carga também é constante, saiu para fora, ó, então ficou aqui. E do outro lado, a gente vai considerar o seguinte, né? Eu usei os limites RI, né, para Rzão e RF para infinito. Então eu tenho que usar aquela propriedade, né, onde meu potencial é 0 no infinito. Então, se ele está indo para o infinito, o V final é 0, né? Ó. Então, esse cara aqui é 0, que é o meu V de infinito, 0. Menos o meu potencial inicial, VI, que é o meu potencial naquele ponto R lá, que eu vou chamar só de V. Então, ficou menos V é igual a menos essa integração. Aí eu tenho que integrar, né, o 1 sobre R quadrado dr. Fazendo essa integração, quanto que dá a integral de 1 sobre R quadrado? Né? Então, fazendo aqui rapidinho, ó, 1 sobre R quadrado dr, que é a mesma coisa que a gente integrar R a menos 2 dr, né? Fazendo aquela regrinha do polinômio, a gente vai chegar aqui em aumenta uma unidade no expoente, né? Divide pela unidade aumentada, então vai ficar R a menos 1 dividido por menos 1, já integrado, já. Pode tirar daqui. Ou seja, isso aqui, na verdade, é menos 1 sobre R, certo? E aí, esse menos com menos aqui, perceba que eu tenho 3 sinais de menos, né? Envolvidos aqui na jogada. Ó. Esse com esse, menos com menos. Vai dar mais. Só que aí eu preciso substituir nos limites, né? Ó, de Rzão até infinito. Então, quando eu faço a substituição, ó, fica 1 sobre infinito menos 1 sobre Rzão. Bom, 1 sobre infinito, isso aqui vai para 0, né, no limite aqui. Então, ficou menos com esse outro menos que estava aqui, ó. Vai me dar mais, né, ó. Carga sobre Rzão, menos com menos. Então, o meu potencial fica aqui, ó. 1 sobre 4πε0 Q sobre R, né, onde esse R aqui era a minha distância. Então, essa é a minha definição de potencial para carga pontiforme. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos fazer um intervalinho?
A gente volta daqui uns... A gente volta 10h10, pode ser? Então, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Só para deixar claro, ó, eu não vou cobrar de vocês essa resolução aqui, né? Eu vou cobrar só a aplicação da fórmula. Tudo bem? A gente já volta, então. Lucas, tá falando? Não tô escutando. Sim. Eu queria saber como é que vai funcionar a prova que você mandou, que vai ser no dia 14, né? Vai ser o mesmo esquema das outras provas, Lucas. Então, mas é que a gente tem prova, vai ter aula à tarde. Pois é, marquei a prova semana passada, né? Todo dia você vão ter aula de tarde, né? Na verdade. Sim. É. Então, eu lanço a prova às 7 horas da manhã, pode ser? Aí tem mais tempo. Beleza. Beleza? Beleza, valeu. Até daqui a pouco no intervalo, gente. Já voltamos já. Estamos de volta. Aoba! A Júlia, a verdadeira Rio Claroide, falando, cumprimentando as pessoas, né? No interior, a gente fala, passa gente na rua, a gente fala, aoba! É, em vez de falar oi, aoba! Não é verdade? Não sei se mais alguém é do interior aqui, mas a gente cumprimenta as pessoas assim, ó, na rua, né? Tudo bem? Beleza? É. Certinho? Todo mundo tá aí ainda, gente? O resto da galera? Carol, Cristiane, Isabela, Lucas, Nicole, Tori, tudo certo aí? Todo mundo vendo, escutando? Beleza, ok. Vamos lá, então. Vamos fazer aí essa segunda perna da aula, né? Só para a gente, então, aplicar a formulinha que a gente acabou de ver no finalzinho aqui. Sempre que eu tiver uma carga pontiforme, né, uma carguinha única, meu potencial vai ser calculado como carga sobre a distância vezes a constante, né? Lembrando aqui que 1 sobre 4πε0 é a nossa constante elétrica. Se eu tiver um sistema de cargas, aí basta eu somar, né, a carga sobre a distância de cada uma até o ponto aonde eu quero calcular. Então, aqui continua sendo a nossa constante, né? Só está em evidência aqui a relação ao somatório, mas a gente está aí, né, com a mesma expressãozinha, basta somar. Note que agora o potencial, ele não é grandeza vetorial. Então, eu não preciso decompor vetor, etc., ficar me preocupando com direção e sentido. É mais fácil de estar calculando as coisas. Então, eu só preciso estar me preocupando agora com o sinal da carga. Esse, sim, tem que ser levado em consideração, o sinalzinho da carga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 4 cargas, né? Q1, Q2, Q3 e Q4, certo? Estão aí situadas a uma distância, um D, né, uma da outra, né, elas estão dispostas num quadrado, e eu quero saber qual que é o potencial no centro do quadrado, né, quanto vale o potencial aqui no meio. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar calculando a somatória dos potenciais de cada carga. Só que as cargas agora vão estar entrando o sinal delas, né, em relação. Né? Então, aqui, mais 12 para a carga Q1, menos 24 para a carga Q2, mais 31 para a carga Q3 e mais 17 nanocoulombs para a carga Q4. Só que a distância é a distância que está do ponto P. Né? Essa distância aqui, ó. Esse é o meu R. Quanto vale esse R aqui? Aí você precisa calcular o seguinte, né? Imagina que eu tenho aqui um quadrado, né? Então a gente sabe que a diagonal de um quadrado de lado L, ela tem um valor de lado raiz de 2, né? Se a distância é metade, né? Então basicamente aqui esse R vale
de raiz de 2 sobre 2, né? Nem precisa fazer continha aí para estar se preocupando. Logicamente, se quiser fazer o Pitágoras, você vai descobrir o mesmo valor, né? Mas a gente sabe aí que na propriedade de um quadrado, a diagonal vale lado raiz de 2. Se eu estou pegando meia diagonal, né? É lado raiz de 2 sobre 2. Então, essa distância R está valendo aí lado raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou somando as cargas, né? Então, todo mundo está à mesma distância. Então, eu posso estar colocando aqui a 1 sobre 4π ε0 em evidência. Está somando, né? Ó, Q1 sobre R, Q2 sobre R, Q3 sobre R, Q4 sobre R. O R também está em evidência, né? Pode sair para fora, porque é a mesma distância para todas as cargas. E eu vou estar somando só as cargas, né? Então, 12 menos 24 mais 31 mais 17, né? Todo mundo nanocúlombo. Isso aqui dá positivo 36 vezes 10 a menos 9 nanocúlombo, que está aqui, minha somatória de cargas. Aqui está a minha constante epsilon, 1 sobre 4π ε0, né? Minha constante elétrica. E aqui a distância, né? Que é justamente aí o meu lado raiz de 2 sobre 2. A gente bater na calculadora. Deixa eu achar minha calculadora aqui. A gente faz junto. Pronto. Olha só. Calculadora. Então, ó, a distância D está valendo aqui 1,3 metros. Né? Então, 1,3 vezes raiz de 2 dividido por 2. Está dando aí 0,919, né? Que é justamente esse valor aqui. Fazendo toda essa continha, a gente chega num valor de 350 volts. Essa é o nosso potencial pelas 4 cargas, né, aqui nesse ponto P. Aqui no desenho ainda, ele fez uma curva equipotencial, né? Então, todo esse pedaço aqui está valendo 350 volts. Se eu pegasse nesse ponto aqui, fosse calcular o potencial, eu teria 350. Se fosse calcular esse potencial P aqui, teria 350 volts também, né? Todos são equipotenciais. Tudo bem? Beleza? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Não precisa decompor vetor, não precisa fazer basicamente nada, né? É só somar e fazer continha. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo certo? Mais um exemplo aqui, ó, né? Um exemplo de simetria agora, só para a gente estar avaliando, né, como é que funciona. Então, nessa figura A aqui, ó, eu tenho 12 elétrons de carga menos E, são mantidos fixos, né, com espaçamento uniforme ao longo de uma circunferência de raio R. E tomando potencial zero no infinito, qual é o potencial elétrico, né, e qual é o campo elétrico no ponto C da circunferência. Então, os elétrons aqui eles estão dispostos como se fosse um relógio, né? Cada carguinha aí com uma distância R do ponto C. Então, para calcular o potencial, o que eu faço? São 12 elétrons, né? Então, 12 elétrons. O elétron é carga negativa, por isso que eu tenho um menos aqui na frente. 1 sobre 4π ε0 é a minha constante elétrica. E a distância de cada elétron, né, é R do ponto central aqui. Então, cada um está com um Rzinho aí de distância. Então, basta eu somar 12 vezes o potencial. Então, basicamente, o potencial é menos 12, 1 sobre 4π ε0 E sobre R. Já o campo elétrico, né, como eu tenho elétrons, cada elétron vai estar fazendo um campo aqui, né? Então, o campo vai estar sempre se aproximando para cada carga, certo? E aí, como eu tenho um problema de simetria aqui, esses campos vão acabar se cancelando, né? Uns com os outros. Então, o campo elétrico é zero, na verdade, né? No ponto central aqui. Justamente por causa dessa configuração de simetria. Se eu mudar a distribuição dos elétrons agora, né? E tá rearranjando eles num ângulo de 120 graus apenas, né? Num terço de circunferência, o potencial não muda. Por quê? Porque a distância do ponto C não mudou, né? Como o potencial é uma grandeza escalar,
né? Eu não mudo o potencial, ele continua sendo o mesmo. Já o campo elétrico, esse sim, né? Aí muda, não é mais zero, porque eu já não tenho mais a configuração de simetria. Aí eu vou ter que estar calculando, né, o campo de cada um dos elétrons aí para estar encontrando, né, o campo total nesse ponto aqui, né? Então o potencial é o mesmo, né? Não vai mudar, não muda o potencial, justamente porque é uma grandeza escalar, mas já o campo elétrico, né? Aí sim eu vou ter aqui, ó, campo para cá, né? Cada elétronzinho aí vai estar produzindo um campo e eu deixei de ter a simetria, né? Logicamente aqui eu poderia ter uma simetria ainda, né? Mas aqui eu, como tem aqui 3 dispostos diferentes, 2 aqui, mais um perdido ali, né? Então a gente não tem mais a configuração de simetria. Aí o campo tem que ser calculado, aí tem que fazer a conta, né? Aqui é só para mostrar que o potencial é o mesmo, mesmo se o arranjo de cargas, né, for diferente aí da simetria. Beleza? Ok, galera? Tudo certo? Alguma dúvida por enquanto? Pessoal, tudo bem aí? Todo mundo vivo do outro lado? Ok. E como fica se eu tiver um objeto com carga distribuída, né? Então, se eu tiver uma distribuição contínua de cargas agora, o que acontece? Eu vou ter que estar realizando uma soma, uma integração sobre todos os elementos de carga, né? Então, agora vai entrar de novo aquele esqueminha do meu dq, que é o meu diferencial de carga. Então, eu vou estar integrando o meu V em termos de dV e o Vzinho, né? Ó, o dqzinho, na verdade, ele vai depender, né, do que a gente já tinha visto lá, né? Pode ser um lambda dl, ele pode ser um sigma dA e ele pode ser um rho dV, da mesma maneira que a gente já tinha visto antes, né? Ali na parte de campo elétrico. Só que agora o potencial ele é escalar, então eu não preciso estar decompondo o vetor. Então, na verdade, na hora de eu estar fazendo essa conta de objeto distribuído, vai ficar mais simples de estar fazendo, né? Não tão complicado aí, as integrais não tão cabeludas, né? Como a gente estava vendo anteriormente. Vamos lá, então, fazer alguns exemplos. O exemplo da barra, né? Nossa amiga barra, né? Sempre nossa amiga barra. Então, olha só. Tem uma barra L de comprimento aqui, que está disposta no eixo X. E eu quero calcular o potencial nesse ponto P, que está a uma distância D, né? Da extremidade esquerda da barra. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho que pegar a minha carguinha ao longo de todo o meu comprimento, né, da barra. Só que, por exemplo, se eu pego para esse comprimento aqui, a distância desse elemento até o ponto, essa distância é R. Se eu pego para outro elemento, x igual a zero, a distância do meu elemento fica sendo a própria distância. Se eu pego na outra extremidade da barra, a distância ela muda, né? Então perceba que essa distância Rzinha que está aqui, ó, ela está variando conforme eu estou varrendo a minha carga ao longo da barra. Então, essa distância R, ela vai ser dada pelo triângulo retângulo aqui, ó. Né? Vamos pintar um triângulozinho retângulo. Que tá aqui, ó. Ele tem um lado X, ele tem outro lado D e a hipotenusa R. Então, a hipotenusa fica dada aqui como x² mais d² elevado a meio, né? Raiz quadrada aí dessas
soma de distâncias ao quadrado. E o meu dq, como eu estou numa distribuição de carga uniforme e unidimensional, né, uma única dimensão, ele fica sendo lambda dx. Então, a gente vai substituir, né, dq na formulinha por lambda dx. E o meu r na formulinha, ele vai ser substituído por x² mais d² elevado a meio. Ok? Então, fazendo a continha agora, né? Eu vou ter que estar integrando ao longo de 0 a L, que é o começo da barra até o final da barra, né? Então, aqui eu posso estar considerando 0, e aqui eu estou considerando L, do começo até o final da barra. Então, o que é constante sai para fora da integral. Então, lambda é constante, 1 sobre 4πy0 é constante, saiu para fora. E aí ficou essa integral de dx sobre x² mais d² elevado a meio. Bom, essa integral aqui, ó, ela é bem chata de fazer. É bem chata de fazer. A gente usa uma tabela de integrais. Já viram tabela de integral? O professor de cálculo de vocês já passou tabela de integrais? Sim. Então, a gente pode usar uma tabelinha, né? E a tabela fornece para a gente que essa integral dá ln de x mais x² mais d² elevado a meio. Então, via tabela, né, essa integralzinha daqui. Depois eu vou postar na nossa sala do Classroom lá um arquivo, né, com várias tabelas de integrais lá, para ficar mais fácil de estar resolvendo. Né? Geralmente ela fica na contracapa do livro, né? Se você olhar no livro, vou pegar um livro aqui no meu estante aqui. Vamos lá. Vem, livro. Olha só. Aqui é o nosso livro do Halliday. E aí, se você pegar na contracapa dele, ó, os apêndices, né, que chama aqui. Olha só, vou descompartilhar a tela aqui só para vocês verem. Ó. Aqui no apêndice, né, eu tenho várias e várias tabelas de integrais aqui, ó. Então, quanto fica já resolvido já. Depois eu compartilho com vocês no Classroom como é que ficam essas integraizinhas aqui. Aí você não precisa ficar quebrando a cabeça para resolver, certo? Já procura na tabela direto e já manda bala. Beleza? Então, via tabela, né? Essa integral aqui dá ln de x mais x² mais d² elevado a meio. Aí eu vou substituir de 0 a L, né? Então, aonde tem o x, ele vai ser substituído por L primeiro, certo? L. E aonde tem x vai ser substituído por 0 depois. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com ln, né? Como aqui é ln de todo mundo, né? Ó, tá vendo que é um ln do argumento inteiro aqui, ó. Então, na primeira substituição, fica L mais L² mais D² elevado a meio. E na segunda substituição, o ln para 0, né? Ele vale 1 aqui. Então, ele fica aqui para... Na verdade, 1 não, né? Aqui vai para 0, aqui vai para 0, fica ln de D² tirada a raiz, que é o próprio ln de D. Então, a gente consegue aqui, fica só ln de D. E aí o potencial pode ser escrito, né, como aqui uma subtração de ln's. Eu posso estar escrevendo a subtração como uma divisão. Então, ela ficou com essa cara aqui, ó. L mais L² mais D² elevado a meio, dividido por D, ln de todo esse cara aqui. Então, esse é o nosso potencial, já mais tranquilo de ser calculado, né? Tranquilo entre aspas, né? Porque a gente não resolveu a integração, né? A gente fez aí via tabela, então dá para já achar uma expressão potencial aí bem bonita, bem rápida. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo?
Tudo certo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O exemplo do disco, né? Então, de novo aqui, ó. Como é que fica o potencial de um disco agora? Então, o que eu vou fazer? Eu quero calcular o potencial lá nesse ponto Pzão, lá em cima lá. Então, esse ponto P, ele está a uma distância Z do centro do disco. E lembra que a gente fez pro disco no campo elétrico, né? Eu tenho que pegar vários anéis, né? Então, cada anel que eu pegue aqui, ó, a distância R, ela vai mudar. Então, tá aqui um Rzinho aqui da borda, né? Então, essa distância R, ela tá mudando conforme eu estou pegando anéis e mais anéis concêntricos ali ao longo do dia. Então, o meu elemento de carga, né, que a gente já tinha visto aí anteriormente, né, o meu dq, ele era lambda dA, e o dA, ele podia ser escrito, né, ó, como sendo 2πr', dr', né, esse é o dA. O R' eu chamei aqui só para não confundir com o raio do anel, que é o disco, né, então Rzão é o raio do disco, e o R' é a minha variável de integração. Diga. Professor, liguei sem querer o microfone, desculpa. Não, É que eu tudo entrei bem. de novo. Não tem problemas. Opa. Aí. Então, só para deixar claro, né? O Rzão é o raio do disco, o R' é minha variável de integração. Por isso que o R' está aparecendo aqui, né? R', R'. Então, esse cara aqui é o meu dA, né? Que é a área do anel. E o ponto P está no eixo central. Então, todas as partes do elemento de carga, eles vão estar à mesma distância R do ponto. Então, o que eu vou fazer? Quem que é o meu R? Né? O R vai ser, ó, imagina um R qualquer aqui, que é o que eu estou querendo descobrir. Né? Aqui fica um Rzão, um R', né? Que é meu elemento variável. E aqui está o meu Z. Então, o meu R, ele vai ficar aqui, ó, como sendo raiz quadrada de Z quadrado mais R' quadrado. Então, esse R aqui sendo a minha distância variável, né? Conforme eu vou pegando aqueles anéis concêntricos, né? Para estar integrando em toda a área do disco. Então, a minha expressão que era o dv 1 sobre 4πy0 dq sobre r, né? Então, o dq foi substituído pelo sigma dA, que está aqui, ó. Então, sigma e todo dA. E aqui o rzinho, né, ó, que a gente acabou de calcular aqui como sendo raiz de z quadrado mais r' quadrado. Bom, o sigma, né, esse 2π aqui, ó, são constantes, certo? Então, posso tirar eles para fora da integração. Eles saem para fora aqui, ó. Já posso cancelar 4π com 2π, certo? Aí sobrou sigma sobre 2ε0. E o que sobrou do outro lado? Sobrou a integral de r' dr', raiz de z quadrado mais r quadrado sobre 2 de 0 a r. De novo, se a gente pegar via uma tabela, né, na verdade, isso daqui dá para resolver por substituição, né? Você pode chamar quem está aqui dentro de u. Então, fica aqui, ó, z quadrado mais r' quadrado é igual a u. Né? Quando você faz essa substituição aqui, você consegue resolver a integral de maneira simples. Tá? Não precisa muito complicado. Não. Inclusive, a gente já resolveu já uma na aula aí desse estilo. Mas se você quiser pegar uma tabela também, ela já dá. Aí eu vou ter que substituir, né, nos limites de 0 a Rzão. Isso aqui dá, ó, já substituído, né? Esse cara era constante aqui. E aí, já substituído, isso aqui dá para a gente raiz de z quadrado mais r quadrado menos z. Então, eu tenho aí o meu disco, né? O potencial do disco no ponto P, lá em cima. Beleza? Tudo bem?
essa é a ideia aí de como a gente avalia a carga distribuída para potencial. Dando sequência, então, como é que eu encontro agora o campo a partir do potencial? Né? Como faço a parte inversa agora? Então, a gente viu agora há pouco que se eu quisesse calcular a diferença de potencial a partir do campo, né? Eu fazia aquela integração de E escalar ds, né? Que ele fez um dl, mas um dl é equivalente a um ds, né? Um elemento de deslocamento. Aí, posso chamar de L ou de S, tanto faz. Então, a minha diferença de potencial é menos a integral de A até B de E escalar dl. Então, esse dl é o meu deslocamento ao longo de uma superfície. Se eu faço a operação inversa, é como se eu tivesse uma coordenada de gradiente. Já ouviram falar dessa palavra gradiente? Sem ser a marca de TV? O que é um gradiente? Vocês viram isso em cálculo? Deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Ó. Quando eu passo a operação inversa, ó, cada componente do campo elétrico, né, ela fica sendo a derivada negativa do potencial naquela região, ó, menos del V, só que a derivada parcial, né? O EY del V del Y e o Z menos del V del Z. Isso aqui é o que a gente chama de gradiente. Esse gradiente, ele é um vetor, né? Um operador matemático como sendo um triângulo de cabeça para baixo aqui. Né? Esse gradiente, ele é um operador de derivadas parciais ao longo ali das coordenadas. Né? Então, se eu pego aqui aquela relaçãozinha, né? Ó, o campo, a variação de potencial, né? Era menos a integral do campo dl. Aqui. Bom, a operação inversa da integral é a derivada. Né? Então, se eu derivo dos dois lados, né? É como se eu estivesse derivando aqui. Ó. Então, deriva aqui, deriva na posição aqui, deriva na posição aqui. Certo? Então, ó, aqui é como se eu estivesse cancelando, né, ó, as operações de derivada e integral, certo? E aí, sinalzinho de menos aqui, ó, ele fica do outro lado. Então, o meu E, ele é menos D de dl do V. Só que, como o meu campo é uma quantidade vetorial, né, aí eu preciso estar aplicando isso para todas as direções possíveis, né, para I, para J e para K. E aí as derivadas, elas ficam como sendo derivadas parciais. Del de del X, del de del Y, del de del Z, para cada uma das direções, I, J, K. Aí eu posso escrever dessa maneira, né? O campo, ele é menos o gradiente, né? Isso aqui, essa operação aqui é chamada de gradiente do potencial. Existem aí, na verdade, 4 funções características, né? Você tem o gradiente, você tem o divergente, você tem o rotacional e você tem o laplaciano ainda. Né? São operações de operadores matemáticos envolvendo as derivadas parciais. É por isso que o curso de vocês deveria ter aí um cálculo 3, certo? São coisas que a gente vê no curso de cálculo 3. Então, mas basicamente o que a gente precisa saber aqui para a nossa aula, né, para o nosso conteúdo, é que o campo ele fica sendo aí as derivadas parciais de cada componente do potencial. Vamos fazer um exemplo para ver como é que isso se aplica na prática? Olha só. Então, vou pegar o potencial do disco, lá que a gente acabou de calcular, né? Foi essa expressãozinha aqui, lá do disco. E a partir dessa expressão, eu quero achar o campo elétrico na direção Z, por exemplo. Né? Qual é o campo na direção Z? Então, basta eu pegar essa expressão do potencial e derivar ela na variável Z.
só que com um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, menos a derivada do sinal z. Então, como é derivada parcial, estou pegando só na direção z, ela pode virar uma derivada inteira, né? O que era constante saiu para fora da derivada, então ficou sigma 2ε0 para fora. E eu vou derivar esse cara aqui, ó, raiz de z quadrado mais r quadrado menos z. Como é que fixa a derivada? Eu preciso fazer uma regra da cadeia, né, para estar derivando esse camarada aqui, ó. Então, nessa regrinha da cadeia, como se eu estivesse escrevendo esse cara aqui, né? Z quadrado mais R quadrado elevado a meio menos Z. Então, fazendo a regrinha da cadeia, isso fica, tomba o primeiro, fica Z meio, que multiplica Z quadrado mais R quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada da interna, que é 2Z, menos 1. Né? Porque eu estou derivando esse Z aqui, ó. Depois ele é menos 1. E todo esse cara aqui, ó, que eu vou circular em verde, ele é a derivada desse termo aqui, ó. Então, elevei a meio, fiz a regrinha do tombo, né? Meio menos 1 fica menos meio, né? O meio passa na frente multiplicando. Esse 2 aqui, ó, vai cancelar com esse 2 aqui. Ok? E aí eu tenho o menos meio passa raiz para baixo. Então, tá aqui, ó, raiz para baixo. O z que estava aqui está multiplicando. E o menos 1 aqui. Só que aqui ele está aparecendo invertido porque eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Né? Esse sinal de menos inverte todos os termos da equação. Né? O menos aqui, z ficou mais z. Esse termo que era positivo, ele vai ficar negativo agora por causa desse menos. Então, esse aqui é o meu campo na direção EZ. Certo? Beleza, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar a derivada aí da regrinha da cadeia? Tudo certo? Qual parte, Cris? Desde o começo? Olha só, vamos lá. Lembra que a regra da cadeia, né? Ó, imagina que eu tinha aqui uma função f, que era uma g de x, né? Uma função composta, né? Isso aqui ficava f' da g de x vezes uma g' de x. Essa era a regra da cadeia, não é? Então vamos lá. Quem é a nossa f e quem é a nossa g? Então aqui a nossa f é a minha raiz quadrada. Né? Então é o valor aqui elevado a meio. E a minha g é o cara que está aqui dentro, né? Ó. Z quadrado mais R quadrado. Então, como é que fica a derivada? Então, ó, derivada de F'. Então, esse meio que era a regra, faço a regrinha do tombo, né? Ó. Então, o meio aqui que estava aqui, ó, ele passa na frente multiplicando. Então, ficou meio vezes o cara que estava lá dentro no argumento, eu não mexo nele. Né? E aí eu subtraio uma unidade. Ficou meio menos 1. Né? Então, ó, meio menos 1 é menos meio. Então, tem um menos meio aqui. E falta eu multiplicar isso, né, pela g' de x. Quem é a derivada da g de dentro? Né? Então, o meu r é constante, derivada de constante é zero. Fica só a derivada de z quadrado, que é 2z. Então, a gente tem aí essa expressão. O 2 pode ser simplificado aqui, ó, com o 2. E aí a gente fica com esse termo aqui, ó. Z raiz de z quadrado mais r quadrado. Essa raiz passou para baixo, né? Porque o meu expoente está negativo aqui, ó. Menos meio. Tudo bem? Deu para relembrar? Certinho? Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente?
Vamos passar para frente, então. Vou falar de potencial em condutor agora. A gente está chegando já no finalzinho da nossa aula, certo? Como é que fica o potencial no condutor? A gente viu aí na semana passada, né, que dentro de um condutor, o campo elétrico é zero, certo? Então, quando eu avalio o campo dentro de um condutor, esse campo é sempre zero. E fora do condutor, né, o campo decai aí com proporcional a 1 sobre R quadrado, né? E como que fica o meu potencial? A gente sabe, acabou de ver, né, que o potencial, né, ele é menos o gradiente, o campo, né, é menos o gradiente do potencial. Ou seja, para esse cara ser zero, o potencial tem que ser uma constante, né? Para eu derivar uma constante e dar zero, né? Lembrando que esse gradiente aqui, né, ele é a minha derivada, né? Derivada parcial aí ao longo das coordenadas, dr aqui. Então, quando eu estou derivando uma constante, isso dá zero. Então, para o campo ser zero, aqui, né, dentro de um condutor, o meu potencial tem que ser constante. Essa é a ideia. Então, o potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor, incluindo os pontos internos, certo? Então, no estado de equilíbrio, o campo é zero lá dentro do condutor, mas o potencial é constante. E fora do condutor, né, esse potencial ele decai como 1 sobre R. Né? Perceba que o decaimento aqui é diferente, né? 1 sobre R quadrado, e aqui ele é 1 sobre R. Então, é exatamente essa a diferença. Dentro do condutor, o campo é zero, e dentro do condutor, o potencial ele é constante. Só para a gente ter uma ideia, né? Ó, olha a figura do jovem aqui recebendo um raio dentro de um carro. Né? Um carro é um material condutor, certo? Então, o cara lá dentro, ele não está sendo afetado, né? Porque o campo elétrico é nulo dentro do campo, dentro do condutor, certo? O potencial é constante. Você percebe que o raio, ó, ele entra e sai pelo isolante, né? Vai aqui para a Terra, aqui, ó. Então, por isso que o pessoal fala que numa tempestade de raios, você não deve sair do carro, né? Fica dentro do carro, porque dentro de um condutor, aí o campo elétrico é sempre nulo. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a ideia aí do potencial. O potencial é constante dentro de um condutor. Se eu estiver avaliando, por exemplo, uma esfera, né? Olha só. Então, para uma esfera carregada, né, com carga total Qzão, dentro do condutor, ele fica Qzão sobre R, né, constante, né, onde R é o raio da esfera. Então, ó, olha só o potencial aqui constante. E fora da esfera, ele decai, né, com a distância, né? Então, ele decai com Rzinho aqui, ó, proporcional a 1 sobre Rzinho. Isso se a carga Qzão for positiva, né? Se a carga Qzão for negativa, o potencial também continua constante, né? Só que negativo, no caso. E aqui ele também aumenta, né, como 1 sobre R quadrado, né, conforme aí o R vai para infinito, certo? No parte exterior da minha esfera. Então, sempre estou relacionando, né, parte dentro do condutor constante, fora do condutor decaindo, conforme a gente tem a variação aí da distância. Essa é a ideia do nosso potencial para os condutores. Beleza? Maravilha, jovens. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Se ninguém tem dúvida, a gente fica por aqui. Finalizamos aí o nosso conteúdo da prova 1, né? Então, força elétrica, campo elétrico, lei de Gauss e potencial elétrico. Esses 4 tópicos aí são os exercícios que estão na lista 1 e na lista 2, né? Basicamente aí. Então, a gente finaliza a nossa primeira parte do curso. Maravilha? Tudo certo? Beleza?
Então é isso, gente. Um abraço, tudo de bom e até segunda. Segunda-feira a gente começa a matéria nova, aí da parte 2, né? Já que a prova ficou para o dia 14. Então a gente começa aí já falando de capacitores. Beleza? Até semana que vem. Tudo de bom, gente. Um abraço. Tchau. Boa semana. Se cuidem. Até mais.